Oi pessoal, saudações coloradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Conforme mostra o título aqui desse material, clubes uruguaios interessados em disputar o Campeonato Gaúcho já em 2026. Que loucura é essa? Que história é essa? Bom, acontece o seguinte, vocês já devem ter visto, tá? Alguns pelo menos, que saiu uma notícia na ESPN Brasil, e isso quando sai, pipoca, reverbera em um monte de outros canais, vira matéria em site, em blog, vira vídeo, tá? E isso realmente viralizou, tá? Porque foi o estopim dessa ideia, o início, né? Foi com o presidente do Peñarol, o Inácio Ruglio. O Inácio Ruglio pensou nessa possibilidade e aproveitou o momento em que tinha lá D'Alessandro representando o Inter, dirigentes representando o Grêmio, justamente naquele momento ali lá no Paraguai, de sorteio para Libertadores, e aí no caso interessa o Inter, e a Sul-Americana que interessa o Grêmio. Como tinha o representante dessas duas equipes, o presidente Inácio Ruglio teria conversado com o D'Alessandro, com esses representantes do Grêmio, e eles acharam interessante essa ideia. Gostaram, acham que isso valorizaria o Campeonato Gaúcho, tá? Poderia tornar o Campeonato Gaúcho mais interessante, mais atrativo, mais público, chamaria mais marcas, enfim, seria bom, né, para a competição. E aí a ESPN soube dessa conversa e fez a matéria. E aí isso pipocou, tá por aí, vocês estão vendo, tem um monte de vídeos já sobre isso, né? Chegou nos ouvidos do Oxman, e aí uma repórter do grupo GZH, Carol Freitas, entrou em contato com o presidente da Federação Gaúcha, que é o Zélio Oxman, falou sobre essa possibilidade, e ele colocou algumas questões que, a meu ver, precisam ser colocadas. Tá? Ele problematizou a questão, e problematizar faz parte. Ele disse, olha, é difícil, porque esses clubes teriam que sair da Federação Uruguaia, entrar na Federação Gaúcha, né, fazer parte dela, e aí se eles entram, eles não começariam disputando já o gauchão da primeira divisão. Eles disputariam a divisão de acesso. E aí eu não sei se esses clubes vão ter interesse em fazer isso. A segunda questão é a logística, né? Eles teriam que conversar com os clubes do interior e convencê-los de que isso é bom. E como que esses clubes do interior que têm menos grana fariam para jogar no Uruguai, né? E o Campeonato Gaúcho é aquela história, tem rebaixamento, então teve clube rebaixado, né? O Brasil de Pelotas, o Pelotas foram rebaixados esse ano. Como que eles se sentiriam nessa situação de, eu fui rebaixado, vou disputar o acesso, e tem dois novos entrando que já vão disputar a primeira divisão. Então tá, isso de fato tem que ser colocado. Mas me incomoda o seguinte, tudo depende de como você vê a situação. Se você olha como uma oportunidade, como um cavalo que está passando encilhado, e você quer aproveitar, o que você faz? Você dribla as eventuais dificuldades, se coloca como participante, como ativo, proativo nessa questão, e tenta viabilizar isso. E não deixa para os clubes uruguaios vão ter que convencer. Não, a federação vai ter que fazer isso. Desculpe, seu Oxman, desculpe quem representa a federação, mas tudo depende de como você olha, tá? Se a federação se convencer de que isso pode ser bom para o Campeonato Gaúcho, melhorar a visibilidade, trazendo dois dos maiores clubes uruguaios, que tem muita torcida, você faz o papel de interlocutor e de agente que vai procurar convencer os clubes gaúchos de que isso é melhor. Que a competição vai crescer, vai trazer mais recursos, e que com mais recursos você pode ajudar melhor os clubes do interior. Inclusive ajudando eles a poder se deslocar e jogar no Uruguai, né? E aí se falou da possibilidade, olha, mas é difícil essa coisa de sair da Federação Uruguaia, que é a AUF, né? Associação Uruguaia de Futebol, sair da AUF e entrar na federação, isso é muito difícil. Não daria para pensar na possibilidade de trazê-los como convidados? A repórter perguntou, eu disse, olha, tudo bem, mas é que isso na Libertadores foi feito, de fato, isso aconteceu. Clubes mexicanos jogaram a Libertadores como convidados. Só que na Libertadores não tem rebaixamento, no Campeonato Gaúcho tem. Então esse é o problema.
O Zé Liox não colocou que ele acha inviável, mas que futuramente pode ser que aconteça. Ele não diz que a ideia é ruim, a ideia é boa, mas que ele acha inviável no momento. Né? Eu vejo de uma outra maneira e quero saber como é que vocês pensam. Tá? Coloque aqui o que vocês pensam a respeito, like, compartilha, se inscreve no canal, né? Dá esse apoio aqui pra gente. E quero saber o que vocês pensam sobre isso. Se você olhar de uma outra forma, como um cavalo encilhado que está passando, que pode valorizar realmente, pode trazer muito mais público, né? Uruguaios querendo assistir. O canal do YouTube da Federação Gaúcha pode crescer em número de inscritos. Né? A transmissão, essa questão da imagem para transmitir esse campeonato pode aumentar o interesse. Né? Mais público, mais empresas interessadas em patrocinar e mostrar a sua marca. Que isso pode ser bom, você pode formar um bolo maior e com um bolo maior você pode ajudar melhor as equipes do interior. Né? Enfim, creio que o Campeonato Gaúcho, sim, ele precisa de ideias de inovação para se valorizar. Para ser o campeonato melhor. Porque hoje, de fato, quando você conversa com quem representa a dupla Grenal, eles participam do Campeonato Gaúcho, mas veem ele como um campeonato deficitário, um campeonato que deveria ser encurtado, ou que não deveria existir, ou disputar o Campeonato Gaúcho com equipes de base. Né? Há anos que se fala isso. Há anos que se fala que é uma competição que precisaria, ou ela deveria ser extinta ou ela deveria ser melhorada, com ideias. Surgiu aí uma ideia. Surgiu a possibilidade que é, vamos dizer assim, o básico, o óbvio, que é você incorporar duas equipes grandes do futebol uruguaio. Por quê? Porque o futebol uruguaio, a AUF, ela tem essa questão do calendário que precisa ser melhor preenchido. Eles têm poucos jogos, eles querem colocar mais. Ou seja, ao contrário da nossa realidade, em que na CBF nós temos um calendário muito preenchido. Né? E então tem essa questão. Tá? Você está ajudando, vamos dizer, esse interesse uruguaio, né? Mas de outro lado você teria que não fazer uma competição a mais, e sim fazer o gauchão, um gauchão curto, mas um gauchão com a participação desses times uruguaios. Imagina um torneio gaúcho. A coisa que você muda o nome, bota torneio gaúcho, faz todo um marketing, aproveita isso e surfa nessa onda desses clubes extremamente populares e com muita torcida no Uruguai, que pode, de repente, no primeiro momento não te trazer tanto retorno, mas futuramente você pode colher frutos disso, né? E melhorar bastante o torneio, né? Melhorar o nível, a atratividade, e isso te coloca numa situação real, objetiva, de poder ajudar as equipes do interior de uma melhor forma. Né? Eu vejo dessa forma. Eu tentaria driblar as dificuldades por ver que isso é uma ideia interessante que pode valorizar a competição. Tá? Então eu veria como um cavalo encilhado. Agora, você pode ver como uma coisa inviável, muito difícil, colocar para que os clubes uruguaios tenham que convencer os clubes do interior para fazer isso acontecer. Eu acho que não. Eu acho que a federação, ela deveria ter interesse em fazer, ela deveria convencer. Tá? Me diz aí embaixo o que você acha dessa questão. Tá? Da minha parte é isso. Tá? Essa é a colaboração que eu queria dar para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.